Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Adriana e esse canal é para você que busca inovações através de gamificações em suas aulas e treinamentos. E também para você que quer aprender quais outras funcionalidades que o Excel e PowerPoint possui, além de planilhas e apresentações. Então, se você se enquadra nesse público e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e já aperta o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Hoje, atendendo a pedidos que chegou lá no meu Insta, ao pedido da Isabel de Caruaru, Pernambuco, nós vamos fazer um jogo de corrida no PowerPoint. Aproveita e me segue lá no Insta também, tá? A partir de semana que vem eu vou postar conteúdos exclusivos lá. Além do mais, pelo direct do Insta, eu consigo responder melhor as dúvidas de vocês. E então, bora começar? Essa aqui é a nossa pista de corrida, onde divide-se uma turma em duas equipes e a primeira equipe vai escolher uma pergunta. Aí, digamos, escolher a pergunta número 5. Eu clico no número 5, venho aqui para a pergunta, né? E aí, ó, esse tratorzinho aqui é o tempo. Então, o tempo que eu determinei é 15 segundos. É o tempo que ele demora para passar de uma ponta à outra. Terminou o tempo, agora é a hora da resposta. E a gente dá Enter, a resposta sobe. E aí, confere, né, se está certo ou não. Clica aqui em Home para poder voltar para a página principal. Quando eu venho para cá, eu vejo que o número 5 já não existe mais. E aí a gente vai rodar a roleta. Nesse caso aqui, o gatilho eu coloquei na seta. Então, eu clico aqui na seta, ela roda e aí eu paro. Aí parou aqui, ó, ande 4 casas. Se é a vez do trator azul, eu clico aqui nessa bolinha, aqui nesse círculo, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aí o trator, ele vai percorrer. Agora é a vez do outro time. Então, eu escolhi a pergunta de número 1. Então, aqui, pergunta de número 1, tá lá a pergunta, tem o tempo, apertei Enter, tem a resposta. Clico lá em Home, acertou? Então, eu clico de novo na setinha, deixe seu vizinho andar 2 casas. Então, nesse caso, vai continuar o tratorzinho azul andando. Então, 1, 2. E aí, agora é a vez do azul, porque é a vez dele, né? E assim vai. Então, a dinâmica é chegar até o final, né? É isso daí, tá? Então, essa é a nossa a proposta de hoje. Eu já deixei pronto um layout aqui para poder facilitar o nosso vídeo e vou disponibilizar esse layout para vocês. Só não vou deixar no layout a roleta, porque a roleta eu já ensinei a fazer. Então, se você ainda não sabe fazer a roleta, precisa assistir o vídeo, tá? Vou deixar no card aqui em cima e no link na descrição do vídeo também. Então, aprenda a fazer essa roleta. O que eu fiz diferente nessa roleta? Eu não coloquei aqueles LEDs ao redor do que a gente já estava acostumado a trabalhar com ela. Então, foi só o gráfico mesmo, em formato de redondo, né, de pizza que a gente fez. As animações e o gatilho que eu deixei, o gatilho foi na seta, tá? E tirei também aquela parte, aquele suporte aqui de baixo. Então, eu deixei só o círculo da roleta, a seta sendo o gatilho, então, da minha animação nessa seta, tá? Então, fora essa roleta aqui, eu vou deixar todo esse layout pronto para vocês. Mas eu vou ensinar como que faz. Essa dinâmica aqui, ela é muito interessante, porque você pode utilizar outros desenhos, outros layouts. Então, de acordo com que você muda o layout, já muda o jogo completamente. Então, você pode colocar uma pista de skate, uma pista para correr de bicicleta, de carros, de barco, animais, né? 2 animaizinhos andando. Então, assim, você pode colocar isso aqui da maneira como você quiser. E aí acaba se tornando um outro jogo. É só mudar o contexto da história. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como ícones, né, de pergunta, um saquinho, né? O que é de rotina ter numa fazenda. Então, eu coloquei o trator para poder percorrer o caminho da fazenda. E você pode direcionar isso de um outro jeito. E, por exemplo, eu dou aula para o 1º ano e para o 8º ano. Então, o mesmo jogo serve para os dois. Basta você editar as perguntas e respostas, certo? Então, vamos lá. Como é que eu fiz? Eu encontrei um layout, um background. O site que eu utilizei foi o FreePic, tá? Para achar os carrinhos, eu utilizei o Flat Icon. Então, busquei lá. E também achei esse saquinho aqui lá no Flat Icon, tá?
Esse saquinho aqui, inclusive, ó, como é que ele funcionava? Ele tem isso daqui, tá? Como é que eu posso dizer? Esse desenho aqui no meio. Então, eu fui e coloquei um círculo no meio dele, agrupei. Então, eu vim e selecionei aqui o círculo que eu tinha colocado. Cliquei também nesse saquinho aqui de alimentos, cliquei com o botão direito e agrupar. Agrupar, tá? Então, eu fiz isso daqui. Mas eu peguei esse desenho aqui também no Flat Icon, beleza? A imagem aqui de resposta, de pergunta e resposta, também achei esse background aqui também no FreePic. Então, só coloquei uma bolinha aqui, ó, com o número, né, com as numerações. Essa plaquinha aqui, ó, opa. Essa plaquinha aqui, ó, eu também peguei lá no Flat Icon, tá? Então, eu escolhi uma plaquinha lá de home e coloquei aqui. Tá? Então, esse aqui é um desenho. Nesse campo aqui, eu coloquei um círculo amarelo. E aí, também coloquei o carrinho no meio, o trator no meio e agrupei, tá? Então, assim que foi feito. Você pode escolher já uma pista pronta. Eu procurei, mas não encontrei uma pista pronta legal. Então, todas elas eram pagas. Ou então não era bacana. Então, eu fiz essa pista aqui. Como que eu fiz? Vim aqui inserir, formas, peguei aqui o retângulo, fiz o retângulo, escolhi as 3 tonalidades de cores, mas você pode deixar tudo colorido ou tudo de uma cor só, né? Coloquei aqui a numeração e coloquei um contorno aqui, ó. Vim aqui em contorno da forma, coloquei branco e coloquei um contorno um pouco mais grosso, espessura. Não foi 3 não, mas é isso aqui. Então, você deixa aqui a espessura que você deseja. E vai colocando um do lado do outro e depois vai numerando. Então, vamos lá para as animações. O que acontece? Primeiro, uma dica que eu vou dar para vocês. Esse carrinho, eu não simplesmente peguei ele lá, copiei do site e coloquei aqui não. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, inserir, formas, peguei aqui um retângulo. Dentro desse retângulo, eu vim aqui em preenchimento da forma, imagem e selecionei o meu desenho. Então, por exemplo, o trator aqui vermelho. O que acontece? Ele se encaixou aqui dentro do meu quadradinho, tá? Nota que ele tá com o contorno, eu vou tirar esse contorno. Certo? Então, a imagem, uma dica para vocês, depois vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Quando forem fazer esse jogo, se vocês não utilizarem esse layout pronto, vou utilizar um outro jogo qualquer, um outro modelo qualquer, por exemplo, corrida de bicicleta. Então, separa 2 bicicletinhas de cor diferente, salva numa pasta, e para colocar aqui, você coloca um retângulo e preenche esse retângulo com a foto da bicicleta, do que você escolher, tá? Então, vamos lá começar as animações. Bom, é uma animação de trajeto, tranquilo. Então, eu clico aqui primeiro nesse tratorzinho vermelho, venho em animações, a de trajetos aqui, essa de linha. Quando eu clico na linha, ele tem várias opções, tá vendo? A minha opção é essa daqui, ó, da direita. Então, ele vai começar aqui. Quando a gente pega uma animação de trajeto, ele tem 2 pontos, que é o ponto verde, que é onde ele está partindo, e o vermelho onde ele vai acabar. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, colocar ele aqui, eu vou arrastar o ponto vermelho. Não vou colocar ele no meio do quadradinho inteiro, porque os carrinhos vão andar, talvez, lado a lado. Então, eu vou colocar ele mais na parte de baixo aqui, propositalmente, tá? E vou continuar com essa animação em cada casinha. Só que aí eu vou ter que adicionar animação. Então, eu vou clicar de novo no trator, venho em adicionar animação e o trajeto de novo, lá de linhas. Aqui eu pego esse verdinho, agora ele vai começar aqui, onde terminou o antigo. Eu venho aqui pegar a saída e vou colocar aqui. De novo, adicionar animação. Linhas. Aqui, o começo, ele vai começar lá da casinha de número 2 e ele vai finalizar na casinha de número 3.
Adicionar animação. Linhas. E aí, de novo, eu pego aqui, ele vai começar no número 3 e vai finalizar lá no meu número 4. Eu vou fazer isso daqui até chegar no número 10. Já explico para vocês. Beleza, chegamos aqui no número 10 porque foi uma linha reta. O que acontece? Ah, eu quero fazer algo bem simples. Quer fazer algo bem simples e rápido? Então, o que você vai fazer? Uma pista reta, para ela sempre andar reta. Ah, mas a minha pista tem curvas. Tá, eu não quero mexer com estética, não. Não quer, não? Beleza, então o seu carrinho... Vou pegar aqui esse carrinho azul para explicar para vocês. Se não quer mexer com estética, ele vai andar até aqui. Quando chegar no 10, o que ele vai fazer? Ele vai subir, assim. E quando chegar no 12 para frente, ele vai andar de ré. Se você quiser que isso aconteça, sem problema nenhum, é só continuar fazendo o trajeto reto, como eu expliquei até agora. Ah, mas eu quero uma coisa mais interessante, uma coisa mais bonita. Então, beleza. Então, me vem aqui que eu vou te explicar. O meu carrinho tá bem aqui. Observa aqui que ele vai finalizar aqui. O que eu quero que ele faça quando eu apertar o Enter, para ele, aliás, quando eu clicar lá em cima na bolinha, para ele poder ir para o número 11. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vire, tá? Então, eu quero que ele faça esse movimento aqui e suba. Então, eu venho aqui no meu carrinho vermelho e vou adicionar animação. Vou colocar animação de rotação, tá? Para ele rodar. Só que se eu simplesmente deixar do jeito que tá, o que vai acontecer? Ele vai girar inteiro. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele faça 1/4 de rotação. E 1/4 de rotação anti-horário, porque horário seria para minha direita e eu quero que ele vire para minha esquerda. Então, eu venho aqui, ó, nesse canto do painel de animação, clico com o botão direito e coloco opções de efeito, quantidade. Aqui eu vou colocar 1/4 de rotação, só que não é no sentido horário. Então, eu clico aqui de novo e sentido anti-horário. Ok. Venho aqui, ele tá muito grande esse efeito, então eu vou diminuir para ele fazer bem rapidinho, para ele girar rápido. Tá bom, então quando eu chegar no número 9, clicar lá na bolinha, ele vai pro número 10. Quando eu clicar de novo, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar, só que ele tem que subir. Então, eu venho clicar nele, de novo, adicionar animação, linhas. Essa linha agora vai começar daqui do 10 e ela vai finalizar lá no 11. Vai finalizar aqui. Só que eu quero o seguinte, o que vai ter que acontecer? Essa animação de subida vai ter que acontecer logo após que ele rotacionar. Porque eu vou apertar só uma vez lá na bolinha. Então, eu vou clicar aqui na animação e colocar após o anterior, tá? Como é que vai funcionar, então, até aqui? Eu vou colocar no modo apresentação. Vou dar Enter. O carrinho vai andar. Beleza, chegou o número 10. Quando eu der Enter novamente, ele vai virar e vai subir, tá? É isso que eu quero. Aí ele subiu. Como é que ele vai voltar? Como é que ele vai andar direitinho? Dica. Eu vou pegar de novo esse carrinho vermelho, vou duplicar ele com Ctrl D e vou trazer ele para cá, ó. Para minha casinha do número 11. Primeiro, quando eu dupliquei ele veio com todas as animações anteriores. Eu não quero essas animações, então eu vou clicar aqui onde tem essas animações e vou deletar as animações, tá?
Esse carrinho, ele não vai ficar pra cá, eu já vou virar ele pra lá. Então, a gente vem aqui, ó, e inverte ele. Vai inverter. E aí, ele invertido vai começar aqui. O que vai acontecer, então? Quando apertar o Enter de novo, que ele estiver na casinha 11, eu quero que esse carrinho aqui, aí eu venho lá em animação, adicionar animação, desaparecer. Eu quero que ele desapareça. Só que assim, quando ele desaparecer, eu quero que esse meu carrinho apareça. Então, eu clico nesse meu carrinho e venho em aparecer. E depois que ele aparecer, eu quero que ele mova do 11 para o 12. Então, eu clico nele, vou adicionar a animação, porque agora é a segunda animação que eu estou fazendo nesse carrinho. E vou colocar ele aqui, ó. Ele vai começar, então, do 11 para o 12. Como que vai ser as regrinhas das nossas animações? O 12... A animação de número 12, ela tá ao clicar do mouse, ok? Então, quando eu clicar, ele vai desaparecer. Só que juntamente, então, com o anterior, eu quero que apareça o meu segundo carrinho. E após o anterior, ou seja, após ele aparecer, eu quero que ele faça o trajeto. Porque tem que ser somente a um clicar do mouse. Como que ficou, então? Beleza, cheguei aqui no número 10, vamos lá, número 10. Quando eu der Enter, um Enter só vai aparecer, ele vai rotacionar e vai subir. Quando eu der Enter de novo, ele já vai virar e vai andar. Ó, e aí, gostou dessa dica aqui? Se já gostou, já deixa seu like, hein? Não esquece. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou dar continuidade às animações desse segundo carrinho, tá? Então, adiciono animação, venho aqui em linhas. Ele vai começar, então, daqui, da casinha de número 12, e vai finalizar na casinha de número 13. Adiciono animação, venho aqui em linhas. Ele vai começar, então, da casinha de número 13 e vai finalizar na de 14. E eu vou fazendo isso daqui até chegar na 17. Nesse exemplo aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá reto até a 18 e quando chegar na 18 ele rotacione de novo, tá? Então, aqui eu só vou... Fiz até a 18, agora ele tá assim, eu quero que ele faça isso daqui. Então, agora eu quero que ele gire... Deixa eu ver aqui, que esse negócio é meio complicado. Horário. Então, eu acho que é 1/4 sentido horário. Acho que é isso mesmo. Então, eu venho aqui adicionar animação... Rotação, clica com o botão direito, opções de efeito, 1/4 de rotação, sentido horário. E aí eu vou colocar aqui, vou diminuir o tempo dele. E vou colocar ele após o anterior. Porque assim, quando ele chegar aqui, ele já vai subir, tá? Então, vai ficar assim, vamos ver. Gente, o carrinho, ele anda um pouco mais rápido. Meu computador que tá um pouco travando nessa apresentação, tá? Chegou no 11, subiu. No 12, virou. Chegou no 18, subiu e virou, tá? Tá, chegou no 18 aqui, ele tá em pé, né? O carrinho tá em pé. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar indo, vai ter que ficar na direção da direita. Então, eu vou de novo duplicar este carrinho aqui com Ctrl D.
Vou arrastar ele pra cá, porque eu quero que ele apareça aqui, tá? No 19. Lembrando que essas animações que ele carregou junto, eu vou excluir. Excluir também a animação da folheta. Peraí. Tá. Então, quando esse carrinho subir, agora eu vou lá de novo, adicionar animação. Ele vai começar aqui e ele vai finalizar aqui. Só que assim, quando ele finalizar, o que eu quero que ele faça? Que esse carrinho aqui desapareça. Então, eu clico nele, venho adicionar animação, desaparecer. Ele vai desaparecer quando? Logo após a minha trajetória. Então, após anterior. E esse carrinho aqui, que já está em sentido para a direita, ele vai aparecer. Então, eu venho aparecer. Ele vai aparecer quando? Junto com o outro. Como que vai ficar? Aí ele subiu. E aí ele já virou. Vamos voltar a fazer, então, a trajetória reta agora. Agora a minha animação vai partir desse terceiro carrinho. Então, vou adicionar animação. Cheguei aqui no número 22. Ele, de novo, ele vai precisar de subir, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou adicionar animação nele. Vem aqui, adicionar animação. Rotação. E agora o seguinte, ele vai estar aqui e ele vai ter que subir. Então, vai ser no sentido anti-horário, 1/4 de rotação. Vou diminuir esse efeito, para esse efeito ser mais rápido. Clico com o botão direito, opções do efeito. 1/4 de rotação, sentido anti-horário. Então, ele vai subir. Aí, o que acontece? 22, né? Ao clicar do mouse, casinha 22, isso aqui vai ser após o anterior. O próximo, ele já tem que estar com o carrinho apontando para minha esquerda. Então, eu venho aqui, vou duplicar esse meu carrinho aqui. Trago ele para cá, para o número 23. As animações que ele carregou, eu não vou precisar dela. Então, deletei as animações. Quando eu clicar a opção, o casinha 23, como é que vai funcionar? Então, o meu carrinho, vou adicionar animação, linhas, ele vai sair aqui, ó, do 22 e vai até o 23. Só que quando ele chegar aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que esse carrinho desapareça. Então, adiciona animação, desaparecer. Ele vai desaparecer logo após a minha trajetória. Então, após o anterior. E esse carrinho que está indo para a minha esquerda, ele vai aparecer. Então, aparecendo, e eu vou colocar ele com o anterior, para acontecer tudo junto. Agora, a gente vai fazendo o caminho reto, na animação no meu quarto carrinho. Lembrando sempre de clicar em adicionar animação, tá? Se a gente não clica em adicionar animação, a gente perde toda a animação que foi feita.
E aí, para chegar no finalzinho, a gente vai colocar ele para rotacionar, deixa eu ver. Então, ele tá aqui, ele vai virar 1/4, tá? Então, eu clico, adicionar animação, rotação, horário. Diminuo aqui, clico com o botão direito, opções de efeito, 1/4 de rotação, sentido horário. Beleza. Vamos ver como é que ficou? Aqui tem que ser após o anterior. Na realidade, a gente pode fazer o quê? Pode colocar ele para rotacionar primeiro e após o anterior que ele vai fazer esse movimentozinho de girar. Mas é isso aí, só questão de ajustes, tá? Resumindo, bora lá. O que vocês têm que pensar? Nós temos 27 casinhas. A minha pista tem 27 casinhas. As minhas animações também deram 27. Porque a cada clicar do mouse ele vai percorrendo uma casinha. Só que algumas casinhas, elas estão na vertical, né? Depois ela tem o sentido contrário. Então, para poder fazer esse movimento, o que a gente fez em algumas situações? Fizemos a animação de rotação e também fizemos a animação, na realidade, do carrinho desaparecer e aparecer um novo carrinho no sentido diferente, no sentido que a gente precisa, tá? Para a direita, para a esquerda e assim por diante. Mas observe que a gente tem 27 animações ao clicar do mouse. As demais foram todas após o anterior ou com o anterior, tá? Então, para que seja somente a um clicar. Uma outra dica que eu vou dar para vocês que vai valer um like, quem ainda não deu. Foi difícil, né? Fazer todo esse trajeto, essa toda animação. E a gente também tem que fazer essa mesma animação para o carrinho azul. Mas, existe uma maneira mais fácil? Existe. O que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui esse carrinho azul. Lembra que eu falei no início que era pra gente poder colocar o carrinho dentro do retângulo e não simplesmente copiar a figura e trazer pra cá? Por quê? Porque eu venho aqui, ó, vou duplicar esse meu primeiro carrinho vermelho. Ah, tá. Antes disso, para tudo. Antes disso, todas essas animações que nós fizemos, ela vai ter que ter um gatilho. Qual que é o gatilho? O meu carrinho aqui, ó. O meu carrinho vermelho, tá? Então, eu vou vir aqui no meu carrinho vermelho, como tem um monte de animação, um monte de objetos aqui, eu vou renomear isso aqui para ficar mais fácil. Então, eu venho aqui em formatar, painel de seleção, e vou colocar aqui um nome. Já tá aqui, ó, comando trator vermelho, que eu já tinha na minha outra planilha, tá? Então, tá aqui, comando trator vermelho. Beleza. Eu vou vir selecionar todas as minhas animações que eu fiz até agora. Lembrando que se você já tem a animação da sua roleta, cuidado para você não pegar essa animação também. Minha máquina hoje está travando. Aqui.
Então, eu selecionei todas essas animações desse trator. Eu venho aqui em animações, disparar, ao clicar em... E eu vou escolher a minha imagem lá, que é o comando trator vermelho. Gatilho, comando trator vermelho. Então, esse meu carrinho vermelho aqui, esse meu trator vermelho, só vai andar quando eu clicar aqui, tá? Agora, vamos fazer pro carrinho azul. Como a gente vai fazer? Eu venho aqui no meu primeiro carrinho vermelho, vou duplicar, Ctrl D. Quando eu duplico, o que acontece? Ele duplica as animações também. Observa aqui que brotou as animações, tá? Ah, mas o outro é o carrinho azul. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em formatar, preenchimento da forma, imagem, vou lá no arquivo e vou escolher o carrinho azul. Clico nele, abrir. Aí, meu filho, abre. Aí, pronto. Aí, as animações estão aqui, às vezes a gente só vai precisar de fazer o quê? Um ajuste, tá? Porque, por exemplo, ela tá muito fora, mas eu acho que nem precisa, não. Vamos ver aqui. Mas ele tá aqui, tá certinho. Mas se houvesse necessidade, a gente poderia ir ajustando, tá? Só pegar as animações. Eu venho no meu segundo carrinho, vou duplicar esse segundo carrinho também. Aí, eu pego... Ó, só pegar nele aqui, ó. Vem. Coloquei ele um pouquinho abaixo para ele poder, né, não ocupar o mesmo espaço que o outro. Aí eu venho nele e vou fazer o quê? Lá em preenchimento da forma, imagem, carrinho azul. O meu terceiro carrinho, o que eu vou fazer com ele? Adivinha? Vou duplicar. Tá aqui no lugar certo. Ah, tá aqui. Vamos lá também trocar o preenchimento. O meu quarto carrinho, o que eu faço com ele? Duplico. Venho aqui no preenchimento da forma. É isso. Agora, todas essas animações de agora, aqui desse carrinho azul, eu venho selecionando todos eles. Venho em animações. Disparar, ao clicar em... Cadê o meu comando trator azul? Comando azul. Então, eu vou colocar aqui na apresentação. É isso. Aí o vermelho também, quando eu clicar no vermelho, ele vai percorrer o mesmo trajeto que a gente já fez a animação do vermelho, certo? E aí, viu? Dá um pouco de trabalho, porque olha o tanto de animação. É muita animação, é muita coisa. Quanto maior a pista, mais demorado fica, né? Mas a gente consegue fazer um cenário bacana, tá? Então, se você gostou dessa dica aí de duplicar as imagens lá no quadradinho, para não ter que fazer toda a animação de novo, já mereço um like, né? Pois bem, agora vamos lá para o nosso slide de pergunta. Slide de pergunta, como que foi feito, tá? Coloquei lá o layout, tudinho bonitinho. Primeiro, nessa caixinha aqui, ó, nessa plaquinha home,
eu vou colocar o hiperlink lá pro meu slide 1. Clico no botão direito, hiperlink, colocar neste documento, slide 1. Beleza. O que eu vou fazer com esse carrinho? Venho aqui em animações, animações de linha. Essa opção aqui dá para a direita. Clico no finalzinho, eu vou apertar Shift, que é para ele poder andar em linha reta, tá? E aí eu vou tirar ele todinho do slide. Tirei, solto o mouse e solto o Shift. Beleza, qual que é o tempo que eu quero que o meu aluno tenha para responder? Eu coloquei 15 segundos, né? Então aqui eu vou clicar com o botão direito, vou aqui com o anterior, porque assim quando vier para esse slide, o carrinho vai começar a andar. E aqui eu clico com o botão direito de novo, opções do efeito, intervalo, e aqui eu coloco 15 segundos. Se você quiser colocar 20, 30, escolhe aqui a quantidade de segundos que você deseja e clique em OK. Então, ele vai demorar 15 segundos para fazer tudo isso daqui. Esse meu quadradinho de resposta, eu coloquei uma animação para flutuar. Flutuar para cima mesmo, tá? Porque é um surgir, só de uma maneira mais leve, tá? E aqui ele vai ser ao clicar do mouse, que só vai aparecer a resposta quando eu der Enter, tá? E é isso. O que eu vou fazer agora? Vou duplicar esses slides. São 10 perguntas, então vou ter que ter 10 slides aqui. Você vai ajustar lá as suas perguntas, né? E aí você vai vir aqui e vai ajustar também a numeração. Vai numerando de 1 a 10. Beleza, então os slides de perguntas estão todos prontos e todos linkados, né? Fez em um, fez em todos. Agora, a questão desse saquinho aqui de perguntas, tá? O que eu fiz? Nesse caso aqui desse saquinho, eu tive que duplicar os demais, colocar aqui número 2, eu numerei tudo, tá? Depois que eu numerei tudo, eu salvei eles como imagem. Por quê? Porque eu quero que ele desapareça. Quando eu clicar nele, eu quero que ele desapareça da tela. Só que para eu poder fazer essa animação de desaparecer, com gatilho, que é o meu caso, que ele só vai desaparecer quando eu clicar, por exemplo, no saquinho de número 1, precisa ser uma imagem única. E aqui eu não tenho uma imagem única, porque, ó, se você observar, eu tenho duas imagens, porque eu tenho a bolinha, que tem um número, e eu tenho o saquinho, que é uma figura. Então, tem que ser uma imagem única. Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar esse aqui reservado. Vou deixar aqui esse saquinho aqui reservado, que ele vai ser minha base, tá? Então, como é que você vai fazer? Pegou aqui o número 1, você vai selecionar essa bolinha. Vai selecionar aqui, ó, tudo, copia, clica com o botão direito e vem aqui, ó, esse segundo quadradinho aqui, ó, imagem. O que acontece? Isso aqui é uma imagem só, tá? Ele não tá mais agrupado. Então, agora eu posso deletar isso daqui. Esse que estava agrupado. E vou trazer o meu saquinho de número 1 pra cá. Venho aqui, duplico esse outro, coloco aqui, ó, número 2. Copio essa imagem, clico com o botão direito e colo aqui. Então, número 3 agora. Copio, clico com o botão direito, imagem. E assim eu vou fazer com todos os 10.
Pronto, deixei então, coloquei aqui os 10 saquinhos, todos eles em imagem. Coloquei aqui errada a ordem, era pra ficar 1, 2, aí caindo os demais. Não tem nada não, fica da ordem que você desejar, tá? Foi assim, tranquilo, deixa quieto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar um hiperlink em cada saquinho desse na sua pergunta correspondente. Então, número 1, clico com o botão direito, hiperlink, slide 2, que é o slide 2 que tem a pergunta número 1. O 2, clico com o botão direito, hiperlink, slide 3, que é onde tem a pergunta número 2. E assim vai. Pois bem, então já estão todos linkados. E aí, o que eu aconselho vocês, tá? Porque agora, o que eu quero? Eu quero que quando eu apertar, clicar no número 1, ele vá para a pergunta de número 1, mas quando ele retornar para essa página principal, esse saquinho de número 1 desapareça. Para isso, eu preciso fazer a animação de desaparecer. Só que ela só vai desaparecer com gatilho, quando eu selecionar o saquinho de número 1. Como nesse slide eu tenho um monte de figuras, um monte de coisa, vamos renomear essas perguntas para ficar mais fácil, tá? Então, eu vou clicar aqui no número 1, venho em formatar, painel de seleção. Então, o número 1, na realidade, aqui, a imagem 93. Eu vou colocar aqui número 1, simplesmente número 1. Ou do jeito que vocês quiserem. O 2... Vem colocar aqui o número 2. Tá, então eu renomeei todos eles aqui. Agora eu venho no número 1, venho aqui na animação e vou colocar para desaparecer. Só que ele só vai desaparecer ao clicar em 1. Como é que vai estar aqui nossas animações? Aqui, ó, 1 tá no gatilho 1. Então, eu venho aqui no 2. Eu posso até copiar a animação desse 1 aqui, que é desaparecer. Então, eu clico no pincel aqui 2 vezes e vou clicando em cada saquinho desse aqui. Olha. Ah, que coisa bacana. Acabei de ver, ó. Clicando aqui, ele já deu o gatilho dele. Vamos ver se vai dar certo. Peraí. Só testar aqui. Fui no 10, voltei. Ah, o 10 sumiu. Ah, então o negócio foi melhor do que eu imaginei, ó. Dá pra fazer número 1 e copiar a animação dele, que automaticamente já tá entre os gatilhos. Nem precisa ajeitar tudo, ó. Faz só em uma só. Ah, fechou. Ó, acabei de aprender uma coisa aqui agora. Bacana? Então, se você ainda não deixou seu like, já deixa. E é isso. Então, assim, esse é o nosso jogo da corrida. É um pouco árduo? É um pouco árduo. Mas depende de como que é a corrida que você vai fazer, tá? Essa foi um pouco mais trabalhosa. Pelo tamanho dela e pelas curvas. E pelo fato que eu quis fazer o carrinho, fazendo a curva, mudando de direção. Como eu falei, se você não quiser, é só fazer ele reto, anda de ré, de cabeça para baixo. Normal, tá? A roleta eu já ensinei, então é só colocar a roleta aqui, fazer a roleta. Eu coloquei ela de 2 cores só. E aqui também na roleta eu coloquei as direções assim, ó. Ande 2 casas, ande 3 casas, ande 1 casa, fique parado, deixe seu vizinho andar 2 casas. E aí você vai colocar essa roleta da maneira como você quiser. Então, por exemplo, você pode colocar uma prenda nessa roleta. Então, é só ir lá e editar e colocar uma prenda qualquer para a pessoa, né? Se for interessante isso. Se o jogo for achar que, vamos supor, andar 4 casas, andar 1 casa é pouco, coloca lá, ande de 2 casas, 3 casas. Então, vocês podem colocar
da maneira como vocês quiserem, tá? Eu tinha feito um jogo de tabuleiro desse, muito parecido com esse, no Excel. Também vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa ver. É claro que no Excel a dinâmica é completamente diferente como fazer, né? Mas também é um jogo de tabuleiro, um jogo de corrida, assim como esse, só que com uma dinâmica diferente, porque é Excel. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá que também é muito interessante. Porque uma vez também que você faz um jogo no Excel, depois é só alimentar também com as informações ali, com o banco de dados diferenciado, pá, já vira um outro jogo, tá? Então, essa foi a minha proposta. Mais uma vez, como eu prometi, eu ia trazer a roleta para vocês como sugestão para a dinâmica. E aí, acabou que casou com o pedido da inscrita, né, da Isabel. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você gostou, se você conseguiu fazer, qual foi a sua dificuldade. E também, eu quero convidar você a me desafiar. Deixa aí nos comentários uma sugestão de um outro vídeo, de um outro jogo, certinho? Para vocês que me acompanharam até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.